Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje eu vou comentar aqui a sexta edição da Biblioteca Dom Rosa, que é a primeira que a Panini está lançando, depois que a Abril morreu. Ela dá continuidade a todas as outras, dá continuidade à da Abril, né? É o mesmo formato, mesma quantidade de página, a tradução é a mesma. Foi bom da Panini ter mantido, assim como na coleção do Barks, ter mantido a padrão que a Abril vinha adotando para essa. Enfim, vamos lá. O Solvente Universal, edição 6, né? Veio para fácil. Como eu comentei nos outros vídeos, eu gosto dos textos da coleção do Barks. E gosto mais ainda do Dom Rosa, porque eles são escritos por ele mesmo. E ele às vezes dá umas curiosidades das histórias, etc. Uma coisa legal de se fazer é você ler a história e depois de aí ler o texto referente a ela. A história ainda está fresca na cabeça. A gente começa aqui com a história do Pato que Nunca Existiu, que foi uma edição, uma história aí, comemoração aos 60 anos do Donald, lá em 94, se não me falha a memória. E se eu não sou bom em matemática, mas foi os 60 anos do Donald. Donald fica pensando, todo mundo esqueceu do aniversário dele e ele imagina, fala, seria melhor se eu não tivesse nascido, não ia fazer falta nenhuma, etc. Como o próprio Rosa comenta nos textos, uma inspiração de Felicidade Não Se Encontra, né? Aquele filme antigão lá. Aí ele aparece um gênio que faz esse desejo do Donald se tornar real, que é como se ele não tivesse existido e ele vê as consequências disso na vida dos conhecidos dele. A história é bem legal, bem tocante. O Dom Rosa sabe trabalhar esse lado mais emocional dos personagens. Várias histórias dele você vê que tem um peso emocional, tem uma coisa que te deixa às vezes com um aperto no coração. Aqui, essa daqui é uma no final, aí você fica feliz quando tudo acontece, o dono de volta. Aí tem a segunda história aqui, que é o Tesouro de Creso. Essa é uma típica das histórias do Dom Rosa, do Tio Patinhas, que é uma história longa com aventura e muita coisa acontecendo durante a história. E já começa aqui com um ataque na verdade, o final do ataque da maga, ela fugindo com o rabo entre as pernas. Essa história aqui, além de mais, ela, na época que eu não colecionava quadrinhos Disney, eu estava naquela pausa lendo mais Marvel, etc. Eu vi uma revista do Tio Patinhas que tinha ela na capa e eu resolvi comprar. Eu gostei bastante da história. Coisa interessante é que aqui eles vão lá no Museu de Patópolis para saber sobre o Creso, né, que é o suposto homem mais rico do mundo, etc. O Donald chega e olha para um quadro aqui, para um vaso, que é o mesmo vaso da história anterior que também se passa no museu. A história é muito longa, tem muita história, como eu falei, muita coisa acontecendo. E a gente tem aqui o Solvente Universal, que é o que dá o título ao volume, né? O Pardal cria uma substância que pode derreter, ultrapassar tudo. A curiosidade é que aqui ele fala que ele vai fazer o teste do solvente com as coisas mais duras que existe. Aí tem aqui chumbo, ferro, aço, tungstênio, o carbeto, titânio, impérvio e gibis Disney. No original, aqui na verdade, no lugar de gibis Disney, tá contratos da Disney. Dizendo que os contratos, uma piada dizendo que os contratos da Disney são duros. Que acabou se perdendo na tradução. Aí o Tio Patinhas aqui, o Donald e os meninos acabam indo pro centro da Terra. Agora que a gente tem uma participação especial aqui dos Termes e dos Fermes lá dos fabricantes de terremotos do Barks. No texto sobre essa história o Dom Rosa conta que no esboço original da história era pro Tio Patinhas recuperar a cartola que acabou ficando lá no país dos Termes e dos Fermes na história do Barks. Mas ele acabou desistindo dessa ideia. Tem aqui De Olho nos Detalhes, que basicamente brinca com o fato do Donald saber reconhecer quem é o Guilzas e o Luizinho, sendo que os dois são iguaizinhos. Ele fala que ele tem ele presta atenção em detalhes quando ele não está pensando nisso, né? Por isso que ele reconhece os três meninos facilmente.
Tio Patias tenta se aproveitar disso, mas só se dá mal. Aí a gente tem os mapas perdidos de Colombo, que é outra das histórias que eu comentei agora há pouco, que é outra das histórias longas do Don Rosa. A diferença é que aqui não tem o Tio Patinhas, é o Donald e os meninos apenas. Eles vão atrás do mapas, como o próprio nome diz, mapas perdidos de Colombo, porque há uma lei aqui que fala que quem for herdeiro ou tiver a coisa mais antiga prova de que chegou primeiro na América pode tomar posse do continente, etc. Aí aparece o advogado e o lá do capacete de ouro lá. A gente teve o capacete de ouro aqui. O Tristão, que é o cara do advogado, eles dois aqui no capacete de ouro. É uma história gigantesca e que tá sempre acontecendo alguma coisa. Tem até uma referência aqui à Biblioteca Perdida de Alexandria, que os meninos encontraram, né? Aliás, a história ainda não foi publicada na coleção. Vai ser em um dos próximos volumes. Mas aqui ele já faz uma referência a ela, como se já tivesse acontecido. E tem aqui o incrível Sovino que encolheu, que o Donald e o Tio Patinhas acabam encolhendo como resultado daquela máquina do Pardal e numa história do Barks eles encolheram a caixa forte. Interessante ver como todas as histórias, tudo acontece nesses casos de histórias de pessoas que encolheram. É legal você ver a visão do mundo através delas. Por exemplo, tem aqui ela vê as moedas gigantes, né, do depósito do Tio Patinhas. Tem uma hora aqui que ele fica pulando nessas cerdas aqui, que na verdade são os fios da barba do metralha. Tipo esse daqui, só que é do outro metralha, né? A gente tem aqui o coração do Yukon. Ela faz parte extraoficialmente da saga do Tio Patinhas. Ela se passa entre os capítulos lá da saga, na época que o Tio Patinhas estava no Yukon. Particularmente eu não gostei muito da história não. Apesar de eu ser muito fã da saga do Tio Patinhas, eu acho que de modo geral os capítulos extras que o Don Rosa fez depois não estão à altura da obra original. Mas enfim, é legal. Não deixa de ser divertida de ler. Tem uma coisa que eu ia comentar na história do Solvente que eu acabei esquecendo. Deixa eu voltar lá que eu comento aqui. Como eu comentei que eu gosto de ficar prestando atenção em detalhes. Vocês devem fazer isso também. Peraí, aqui. Se a gente olhar nesse quadrinho aqui, a gente vê, tipo, tem uma garota se bronzeando no telhado e tem um cara assim pendurando aqui pra olhar ela, pra espiar. Por isso que eu falei que é legal vocês ficarem de olho sempre nos detalhes, além da história, né, principal. Você acha essas piadinhas, além do Duck que tem pra procurar na primeira página lá, normalmente no primeiro quadrinho, a gente tem o Mickey aí, que aparece de vez em quando no meio da confusões aqui. Enfim, e aqui no final a gente tem os textos. O texto sobre a primeira história, o Don Rosa falando que não gosta do dono de usar roupa de marinheiro, etc. E tem aqui do Tesouro do Cresço. Tem essas versões alternativas que não foram usadas no roteiro. Daqui do Tesouro do Cresço vai ter praticamente metade da história dos mapas de Colombo. Aqui é a parte da cartola que eu comentei agora há pouco. Os mapas de Colombo tem praticamente metade da história tem uma versão alternativa. Que não foi a que foi usada efetivamente no final. E tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 páginas só de uma versão alternativa da história. É isso, falando aqui também do Yukon, etc. Tem aqui as capas. O Velo de Ouro. O Scrooge. As capas que o do Rosa fez para algumas histórias aleatórias.
Bom, aqui o final também dela, né? Tem sempre essa ilustração mostrando um pouquinho de cada história que tem na edição. E é isso. Essa foi a Biblioteca Dom Rosa Solvente Universal. Ela já está disponível aí para compra. Não sei se chegou em livrarias, que eu não cheguei a ver efetivamente, mas na Amazon já tem. Vou deixar o link aí para vocês comprarem. Inclusive ela estava com promoção semana passada. E é isso. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, veja os outros vídeos que eu fiz aí. E até o próximo vídeo.